Olá, gente, nós estamos aqui com mais um Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência, e estamos com uma convidada mais que especial, uma convidada que há pouco tempo começou aqui a perambular pela Casa da Ciência, fazendo várias atividades junto com a gente, mas que já está nos ajudando bastante. Mari, muito bem-vinda ao nosso Papo de Ciência. É um prazer nosso estar recebendo você aqui. Então, obrigada pela apresentação, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Desde que eu entrei aqui na USP de Ribeirão, em 2018, eu conheci o trabalho de vocês, eu já fiz o Pequeno Cientista também, então eu fiquei feliz de vocês me chamarem para o podcast. Você está aqui com a gente sempre contribuindo, sempre ajudando esses nossos alunos que estão aqui à procura de um pouco mais de conhecimento, nesse quesito aí de iniciação científica, de pré-iniciação científica, mas vamos falar um pouquinho de você. Quando você começou aí esse seu interesse pela ciência? Quando o bichinho da ciência te mordeu? Então, quando eu era adolescente, que eu comecei a pensar o que eu faria de faculdade, eu fiquei pensando o que eu gostaria de fazer da minha vida e seria algo que eu gostaria de contribuir com a comunidade. Eu poderia contribuir de diversas formas, mas eu sempre considerei saúde, sim, muito importante, assim como provavelmente muita gente. E aí eu pensei, como eu posso contribuir com a sociedade, ajudando na parte de saúde das pessoas? Aí eu pensei, eu poderia contribuir de forma direta ou indireta. Então, direta eu poderia fazer medicina, enfermagem, fisioterapia, ou indireta, e aí eu poderia tentar pesquisar novas alternativas para algumas doenças, por exemplo, que a gente não tem cura, ou no caso de vacinas, esse tipo de coisa. E aí eu pensei que isso seria mais o meu perfil, fazer pesquisa, fazer ciência, e aí a partir disso é que eu pensei em que curso eu faria de graduação. Bem, e agora, assim, você já teve todo esse plano aí, logo nessa virada da adolescência, quando você pensou na sua carreira, no seu futuro, mas me fala, que curso você acabou fazendo? Então, eu acabei fazendo Engenharia Biotecnológica na Unesp de Assis. Quando eu era, no ensino médio, eu não conhecia, ninguém que fizesse faculdade pública. A minha cidade é muito pequena, então eu não sabia como é que funcionava, eu não sabia que existia, por exemplo, mestrado e doutorado, eu achava que eu ia fazer a faculdade e que aí eu poderia trabalhar com pesquisa. Então, me faltava um pouco de informação nesse sentido e também, não faz tanto tempo, mas a gente não tinha internet como ela é hoje, com tanta possibilidade de fazer curso online, essas coisas. Então, eu escolhi Engenharia Biotecnológica porque eu vi em um folheto da Unesp, uma revista que tinha na escola, e lá, dentre as várias possibilidades que o curso podia me proporcionar, falava que eu podia trabalhar desenvolvendo pesquisa para desenvolver novas vacinas, novos fármacos. Aí eu pensei, eu acho que é isso que eu quero fazer, e aí eu acabei fazendo Engenharia Biotecnológica na Unesp. E uma pergunta, curiosidade, principalmente aí minha, tá? O fato de ser uma engenharia, que logo muita gente já relaciona com matemática, números, tudo, isso, ter uma engenharia ligada à biologia, de uma certa forma, não balançou você um pouco? Então, na verdade, eu sempre gostei muito mais de exatas. Então, na escola, eu sempre fui melhor em exatas do que em humanas. Eu sempre gostei muito. E a biotecnologia, eu poderia ter feito só biotecnologia ou engenharia biotecnológica, que seria uma fusão, curso um pouquinho mais longo. E aí o que me interessou foi ser engenharia, porque aí eu podia juntar duas coisas que eu gostava, que era biologia e também a parte de física, matemática, e aí eu gostava que era bem balanceado no curso, então eu podia ter essas duas áreas. Que legal, você pegou duas aptidões que você tinha, e acabou trabalhando elas junto num curso aí que te deu toda essa sua capacitação que você tem hoje. Hoje você está fazendo o que aqui no Hemocentro? Qual é a sua linha de pesquisa dentro do Hemocentro? Hoje eu faço doutorado aqui no Hemocentro. Depois da faculdade eu fiz mestrado e agora eu faço doutorado aqui. E a minha linha de pesquisa seria desenvolver células do sistema imune, que são células NK,
para expressar um receptor na superfície que a gente chama de CAR. Então, esse receptor ele vai identificar algum tumor, algum câncer específico. No caso do meu alvo, do meu projeto, é um câncer é um glioma, é um glioblastoma, então um câncer cerebral. E aí a ideia é que essa célula identifique só as células tumorais desse glioma e aí possa atacar essas células sem atacar as células saudáveis. Então, uma terapia gênica que eu faço aqui no Hemocentro. E para desenvolver essa terapia gênica, a gente trabalha bastante na sala de cultura celular. Ah, legal. E, gente, para quem ficou mais interessado a respeito aí desse tipo de trabalho, eu recomendo você olhar aqui no nosso canal do YouTube, né, na primeira e na segunda semana de imunoterapia, que tem muita coisa legal explicando como isso é feito, como você utiliza o próprio sistema imune do organismo a estar atacando células cancerosas. Dá uma olhada lá que vocês vão gostar bastante. Mas uma das coisas que a gente falou, Mari, e que eu fiquei até meio assim... cabeça foi longe pensando, é que você falou que você trabalhou muito com cultivo celular, né? Eu na hora já pensei em uma fazenda de células bonitinha, né? Colheita feliz da célulazinha. Como é esse cultivo celular? Como que é feito isso? Então, é mais ou menos isso, né? A gente faz um cultivo para produzir bastante célula, para elas irem se multiplicando e a gente ter uma grande quantidade no final. E, basicamente, o cultivo de células, a gente vai utilizar algum tipo celular, que pode ser de vários tipos de organismos, inclusive células humanas. A gente cultiva essas células no laboratório dentro de, por exemplo, garrafas. Eu vou aproveitar aqui a imagem da tela. Então, a gente tem essas garrafas. Eu gosto de já mostrar essa garrafa, porque a primeira vez que alguém me falou cultivo de células em garrafas, eu fiquei pensando, mas que garrafa? Garrafa de refrigerante? Que garrafa é essa? Então, essa garrafa tem essa cara aqui, e a gente vai cultivar as células aí dentro, e elas ainda vão estar dentro de uma sala que está controlada. Então, tem uma quantidade de dióxido de carbono específico, de oxigênio e de temperatura para que elas fiquem bem. Ah, legal. Você falou para mim o seguinte, você falou aí agora o seguinte, um tipo celular específico. No caso, você escolhe, de acordo com as características do seu projeto, daquilo que você vai trabalhar, qual o tipo de célula melhor se adapta àquilo que você quer fazer? É assim mais ou menos que funciona? É isso. A gente, para escolher a célula, o tipo de célula que a gente vai trabalhar, a gente tem que pensar em qual que é o produto final que a gente quer fazer. Então, a gente pode, por exemplo, querer a célula como produto final. Então, eu quero fazer com que essa célula seja a minha terapia, que seria a terapia celular. Então, para isso, eu tenho que pensar, se eu vou administrar esse tratamento em um ser humano, então essa célula tem que ser de um ser humano, porque senão vai acontecer uma rejeição. Então, isso é um critério. Agora, se eu vou utilizar essa célula, por exemplo, para que ela produza alguma coisa que eu quero, então, uma bactéria, eu posso fazer uma engenharia genética para essa bactéria produzir, por exemplo, insulina. E aí, esse produto, essa bactéria vai liberar no meio de cultivo e eu posso utilizar ele. Então, aí eu poderia estar utilizando uma bactéria porque eu vou usar só o produto dessa célula e não a célula em si. Então, para escolher, eu vou pensar qual o produto e para que eu quero usar também. Ah, legal. No caso, as células, tá, que você vai estar ali cultivando, elas são ali clones, elas têm o mesmo material genético, ou elas são ali células geneticamente diferentes, como se fosse num tecido do corpo humano, por exemplo? Então, no cultivo celular, elas são clones. Então, é claro que a gente consegue fazer um cultivo com vários tipos celulares juntos, mas de maneira geral a gente utiliza um só tipo de célula. Então, por exemplo, é uma célula de pele, um fibroblasto. Então, só essa célula vai ser cultivada ali e a gente vai fazer vários clones dela. E ela fica, esse cultivo, ele fica ali boiando naquele líquido, grudado na parede da garrafa. Como que acontece isso? Então, como eu mostrei nas garrafas ali com o meio vermelho anterior, a gente pode ter essas células
de várias formas. Então, a gente pode, por exemplo, cultivar ela aqui nessa garrafa, e aí as nossas células, elas não vão estar... Esse líquido vermelho seria o meio de cultivo. Então, essas células, elas vão estar aderidas no fundo dessa garrafa, a gente consegue ver isso no microscópio. Então, tem determinadas células que precisam estar aderidas a uma superfície. Então, aí essas células vão ser cultivadas na garrafa. Já se essa célula, por exemplo, ela não adere em uma superfície, por exemplo, um linfócito, ele não vai aderir numa superfície. Então, a gente vai deixar essas células soltas. É como se a gente pensasse em como essa célula está apresentada no corpo. Então, um fibroblasto, ele vai ali estar presente ali no tecido, formando a pele. Então, ele vai ser uma camada, várias camadas daquele fibroblasto. Mas quando a gente tem, por exemplo, um linfócito que vai estar no sangue, ele vai estar boiando no sangue. Então, a forma de cultivo também vai ser assim, ele vai estar em suspensão. Então, a célula pode ser aderente ou pode estar em suspensão. E, além disso, a gente também tem o método de cultivo, que pode ser um cultivo estático, que é quando as garrafinhas ficam assim paradas, ou o cultivo em suspensão, então, e sob agitação. Então, essas células estão aqui suspensas, isso que seria um Erlenmeyer, e as células vão estar aqui dentro, no meio de cultivo, e essas células elas vão ficar, então, sob agitação no meio de cultivo. Essa agitação é importante para que o oxigênio possa dissolver bem no meio de cultivo e manter essas células saudáveis. Ah, legal. Então, assim, seria mais ou menos, tá, que vocês vão simular um corpo humano com todas as condições controladas. Na verdade, um corpo humano não, um organismo, né? Vamos falar assim, que pode ser um animal, né? E todas essas células, você vai respeitar o que vai estar acontecendo nessa situação controlada de laboratório. Isso, a gente vai respeitar dessa forma, embora que a gente também consegue, né, adaptar essa célula. Uma célula que ela permanece aderida, a gente pode tentar adaptar ela aos pouquinhos, ela ficar suspensa. Mas aí isso vai envolver uma modificação, então, um pouco na morfologia da célula, no fenótipo, e aí ela acaba sendo diferente dessa célula inicial. Nem todas as células permitem que a gente faça essa transição, mas algumas delas permitem. Por exemplo, células tumorais a gente consegue. Bem, você mostrou aí essas garrafas, esse meio vermelho bonito. Então, primeiro, o que é esse meio onde essas células ficam em suspensão? É alguma coisa assim especial? Isso a gente chama de meio de cultivo. E esse meio, ele possui diversos componentes que vão ajudar a célula no crescimento. Se a gente só deixar a célula ali na garrafa, sem ter um suporte, elas vão acabar morrendo. Então, é como se fosse nossa alimentação mesmo. Então, ali naquele meio de cultivo, a gente tem vitaminas, aminoácidos, glicose, minerais, proteínas, que vão ajudar a célula ela continuar o seu funcionamento, utilizando por exemplo, glicose para gerar energia, continuar o seu processo de divisão celular e continuar produzindo seu material genético, as proteínas. E, além disso, nesse meio de cultivo, tem um componente, que são suplementos, que é um soro de origem animal. Então, esses soros, eles podem ser ou de origem, por exemplo, bovina, de cavalo, por exemplo, ou eles podem ser derivados humanos, por exemplo, de plasma humano, de soro humano, de sangue humano. E esses suplementos a gente coloca para potencializar, para ajudar as células a crescerem ainda melhor, porque esses suplementos eles contêm ainda mais proteínas, mais vitaminas que vão ajudar nesse crescimento. Então, assim como as células precisam desse alimento para elas continuarem crescendo, e a gente acaba trocando esse meio a cada determinado tempo, porque à medida que ela vai consumindo, ela vai liberando metabólitos. Esses metabólitos são produtos do metabolismo celular que podem fazer mal para ela. Então, aí a gente tira esse meio, coloca um meio novo para que ela tenha mais nutrientes para ela poder continuar crescendo e produzindo.
Você falou aí que esse tipo de cultivo in vitro, né, que você faz aí dentro da garrafinha, ele tem todas essas características, todas essas necessidades. Mas assim, tendo em vista tudo isso, não seria melhor você trabalhar de repente com um animal, injetar no animal, trabalhar ali in situ, ali dentro daquele próprio organismo vivo que você está estudando? Não seria melhor isso? Então, para a gente saber mesmo qual vai ser um resultado, pensando num organismo mais complexo, isso acontece. A gente testa, por exemplo, em camundongos, em ratos, mas a parte in vitro ela é uma etapa antes disso, para que a gente também possa garantir a segurança, tanto dos animais quanto das pessoas que possivelmente vão utilizar. Então, o in vitro seria uma etapa para a gente poder fazer uma triagem e ver se, por exemplo, determinada vacina ou determinado fármaco vai ser muito tóxico e vai acabar matando a célula. Então, se já matou a célula no cultivo, então isso quer dizer que provavelmente ela vai fazer mal na célula no contexto de um organismo inteiro, por exemplo. Além disso, a gente consegue controlar melhor para entender os mecanismos. Então, por exemplo, aqui a gente sabe, vai ser uma célula de pele. Então, a gente sabe as características dessa célula e a gente vai começar a analisar qual que é o perfil dessas células, o que ela libera, como ela reage. Então, se a gente tivesse um organismo completo, a gente não estaria sabendo em qual célula determinado composto está agindo. Então, o processo in vitro, ele tanto é importante para a segurança, mas também para que a gente entenda os mecanismos celulares do nosso corpo e, então, aplicar para uma possível terapia. Você falando assim, na minha cabeça eu já vou viajando. Quando você tem um laboratório que realiza esse tipo de teste, precisa ser assim, um laboratório muito grande, é algo assim muito complexo, mas o que teria que ter nesse laboratório para possibilitar que você aí realizasse esse tipo de trabalho? Ele não precisa ser grande, geralmente não é muito grande, mas ele precisa ser bem completo. Aqui tem um exemplo. Isso aqui é uma sala de cultura. Então, a sala de cultura, ela tem que ser um ambiente, principalmente quando a gente está falando de cultura de células animais ou humanas, o laboratório ele precisa ter uma série de regras de biossegurança para que esse produto seja feito de maneira estéril, para que ele não seja contaminado por alguma bactéria ou algum outro micro-organismo que esteja no ambiente. Então, no caso aqui, a gente pode ver essas cabines biológicas, né, os fluxos laminares, e a gente faz todo esse trabalho dentro da cabine biológica. Então, essa cabine ela faz um fluxo de ar para que tudo que tiver do lado de dentro da cabine está estéreo, está limpo, e aí a gente consegue trabalhar, então, com essas células, com esse processo mais limpo, né? Essa região é uma área limpa, então a gente também tem que ter algumas incubadoras, que é onde as garrafas e os airlings vão ficar com as células em cultivo. E dentro dessas incubadoras, a umidade é controlada, o CO2 é controlado e a temperatura também. A temperatura sempre ali é 37 graus para ficar quentinho, uma temperatura parecida com o nosso corpo, por exemplo. E, além disso, a gente tem outros equipamentos que vão auxiliar no nosso processo de manipulação e de teste dessas células. Os laboratórios, então, eles são mais ou menos assim e é uma área estéril. Ah, legal. Então, quer dizer, é um lugar até pequeno, porém ele é extremamente adaptado a todas as necessidades que o pesquisador vai ter, né, para estar trabalhando com esse tipo celular, no caso, né? Se ele trabalha com célula de humanos, animais, plantas, tudo ali vai ser bem ali focado para a pesquisa dele. Sim, e até a gente também tem que entrar todo paramentado, né? Então tem que estar de touca, de máscara, de luva. Não pode ser o sapato que você tá, então tem que colocar uma proteção no seu sapato. Então é tudo bem controladinho mesmo. Bem, você falou aí a respeito do seu trabalho, né, que você está ali já usando esse cultivo celular e você me mandou essas fotozinhas do seu trabalho, do que você está tendo de resultado. O que tem aí para o pessoal que está enxergando? O que nós podemos ver nessa imagem? Então, nessa imagem, eu trouxe para mostrar como essa célula fica na garrafa quando ela está aderida. Então, isso aqui é uma imagem do microscópio. Então, quando a gente vê a garrafa, a gente não consegue ver nada. Mas, olhando no microscópio, essas células, dessa forma, elas ficam aderidas no plástico. Então, essas partes centrais
seriam os locais que essa célula não aderiu ainda, e aqui são as células que estão aderidas na garrafa. Já na outra imagem, seria para mostrar como as células ficam em suspensão. Então, em suspensão, elas ficam várias bolinhas. Às vezes, elas têm a tendência de se agrupar. Isso vai depender do tipo de célula e da quantidade de células que tem, porque essa é uma tendência natural das células. Mas a gente pode ver a diferença de morfologia que a célula fica. Então, aquela célula da outra garrafa que estava aderida, quando a gente solta ela com a tripsina que eu comentei, ela vai ficar suspensa, e quando ela está suspensa, ela fica assim, várias bolinhas, e aí a gente pode, então, analisar por microscopia, mas eu quis trazer essas fotos para mostrar a diferença de uma célula aderida e de uma célula suspensa no meio de cultivo. Você falou várias vezes aí tripsina, que usa tripsina para soltar aí. O pessoal entendeu, o que é tripsina? Então, a tripsina é uma enzima que a gente utiliza que vai desprender as células do fundo da garrafa, então ela vai reduzir essa aderência e vai fazer com que a célula, então, solte do fundo da garrafa, porque a tendência dessas células é ficarem realmente bastante, fortemente aderidas, e aí essa enzima ela vai cortar essa adesão. Então assim, só para você estar entendendo em casa, sabe aquele experimento que você já fez de feira de ciências, de colocar abacaxi na carne, ou no caso na gelatina, e ver que ela dissolve, ou mesmo, de repente, você usou isso na culinária? É o mesmo esquema, é uma enzima que está entrando ali e soltando essas, no caso da carne, as fibras, né? E no seu caso, soltando as células desse substrato. Isso. Legal. Agora, você falou isso, como você está trabalhando aqui no Hemocentro, tudo, mas e se fosse, por exemplo, numa indústria, né, que você está querendo produzir, né, como você falou, bactéria, estou produzindo um hormônio, alguma coisa assim. Eu vou ter o mesmo laboratório produzindo em larga escala ou vai ter que ter alguma coisa diferente? Então, nós temos, assim, 2 etapas. A primeira seria a etapa da pesquisa, que é quando a gente vai desenvolver esse produto para que ele possa, no futuro, ser usado na indústria e a população em geral ter acesso. E esses laboratórios da pesquisa, eles têm uma escala menor. Então, a gente usa essas garrafinhas, Erlenmeyers, as escalas são menores de produção, então a gente não consegue uma quantidade de células, por exemplo, que atenderia toda uma população. Então, quando esse procedimento é passado para uma indústria, esse processo ele tem que ser escalonado, então ele tem que ser aumentado. Então, por isso que é interessante a utilização de bioreatores. Então, os bioreatores, aqui tem um exemplo de um bioreator de bancada, que seria um processo inicial, então é importante sempre começar numa escala menor e ir aumentando aos poucos. Então, depois, por exemplo, do Erlenmeyer, a gente poderia utilizar um bioreator aqui. Enquanto um Erlenmeyer tem 25 ml, é bem pouquinho, um bioreator desse pode ter 10 litros, 5 litros. Então, isso vai aumentar muito a produção das células. E por que o bioreator é diferente? Porque os Erlenmeyers e as garrafas, a gente coloca na estufa. E por mais que as condições sejam controladas, a gente não consegue controlar tudo que está acontecendo ali. Já o bioreator, ele tem esses sistemas, todas essas mangueiras que estão conectando aqui, eles estão monitorando o processo. Então, dessa forma, dá para ver qual é o pH desse meio de cultivo, porque se o pH estiver muito baixo ou muito alto, as células não vão estar bem, elas podem morrer. Então, o pH é acompanhado, quanto de oxigênio tem ali dentro, se é oxigênio de mais ou de menos, quanto CO2 tem ali dentro, quantas células tem por ml. Então, o bioreator é um processo fechado, que a gente fala, em que tudo vai acontecer de uma maneira onde ele vai monitorar todo o processo que a gente tem de uma forma mais precisa do que a gente tem no laboratório. E para uma produção industrial, de um produto que vai ser aplicado em uma pessoa, por exemplo, é importante utilizar os bioreatores.
Porém, a gente não tem um tipo só de bioreatores. Existem diferentes bioreatores, porque já que tem célula que precisa ser aderida, tem célula que vai ficar em suspensão, tem célula que vai ficar em agitação, cada tipo de bioreator pode suprir isso. Então, a gente tem bioreatores que têm várias camadas para que as nossas células fiquem aderidas, ou bioreatores de tanque agitado, onde as células vão ficar agitadas no meio de cultivo. Então, isso vai depender de como essa célula precisa ser cultivada. E aí, no caso, tem uma outra imagem de um bioreator industrial. Então, a gente pode ter um bioreator com um tanque muito maior, um processo muito mais complexo, para que a gente tenha uma grande quantidade de produto, de produção do que a gente precisa. Então, assim, simulando, né? No caso, pensando assim, de uma maneira geral, o bioreator ele é uma simulação da homeostase de um organismo? Isso, ele simula ainda mais do que a gente consegue fazer no laboratório. Ele seria algo mais próximo de como o organismo estaria fazendo. Ah, legal. Então você estaria ali aplicando nesse bioreator, né, sua solução de estudo, né? No caso já não seria mais um estudo, eu já estou pensando em algo voltado para a população, né? E de uma certa forma já pensando no resultado final, como que vai ser levado isso para a população e o subproduto que vai estar saindo dessa etapa. Dessa etapa, isso. Então, a ideia do bioreator seria essa. E aí, como eu tinha falado, né, dos diferentes tipos de células, a gente pode cultivar, existem bioreatores para diversos tipos celulares. Então, quando a gente fala de célula humana ou de célula animal, que a gente até está dando um pouco mais de foco, são células muito sensíveis. Então, elas precisam de bioreatores que vão agitar menos, que vão ter uma mobilidade menor, que inclusive é um bioreator que foi utilizado aqui no Hemocentro para produzir linfócitos. Então, são grandes sacos que são totalmente monitorados e as células ficam fazendo um balanço como se fosse uma onda, chama bioreator wave. Já para uma célula bacteriana, a gente consegue utilizar um bioreator que agita bastante, porque a célula bacteriana tem parede, ela não vai facilmente chocar umas nas outras e ser lisada. Então, a gente pode ter uma agitação bem grande da célula bacteriana. Até entrando nesse assunto, né, a gente sempre fala que pode ser vários tipos celulares, mas alguns exemplos, né, de tipo celular que a gente utiliza para cultivo podem ser bactérias, podem ser leveduras, que são fungos unicelulares, que são bastante utilizados, por exemplo, em processos que a gente conhece tem muito tempo. Tem registros de em 6.000 a.C. que os babilônios, por exemplo, eles faziam cerveja. Então, para fazer essa cerveja, eles deixavam as leveduras, que são células desses fungos, dentro de barris, de compartimentos, para que essas células, então, realizassem o seu metabolismo e produzissem a cerveja. Então, isso também é um tipo de cultivo celular, não em ambientes controlados, mas é uma forma de utilizar uma célula para dar origem a um produto de interesse. Então, no caso, leveduras podem ser utilizadas. Além disso, a gente também pode usar células de insetos para produzir alguma coisa, ou células de plantas e, claro, as células de mamíferos e humanas também. Ah, legal, Seria algo mais ou menos como, você tem interesse num produto final, esse produto final é produzido por um determinado organismo, né, não importa qual seja ele, então vocês conseguem, de uma forma, vamos dizer assim, sistematizada, replicar isso no laboratório para esse resultado final acontecer, né? É uma maneira prática de você ter até mesmo esse produto disponível sem impactar o ambiente, né? Além da gente poder utilizar o que o organismo já naturalmente produz, a gente também consegue fazer com que esse organismo produza algo que a gente tem interesse. Então, existe engenharia genética, a gente consegue manipular o DNA para que, por exemplo, uma bactéria, que é um organismo simples, possa produzir insulina humana. E aí a gente tem uma insulina recombinante. Então, a bactéria vai produzir algo que é de nosso interesse, que é um produto necessário para diversas pessoas,
que antigamente eram usado, por exemplo, insulina de boi, de porco, mas era muito difícil de conseguir. E hoje a gente consegue com que as bactérias sejam cultivadas, que elas produzam essa insulina humana, e essa insulina, que a gente chama de insulina recombinante, é utilizada por milhões de pessoas no mundo. Não, é legal que você falou aí da insulina, porque assim, ela foi, na verdade, uma grande reviravolta em termos da saúde, né? Que é algo que, para nós aqui, né, que somos uma geração mais nova, a gente não pegou esse problema que era a diabetes, né? Porque imagina, você só podia usar só podia usar insulina porco, vaca, e se você fosse alérgico a essa insulina? Você conseguir, por exemplo, insulina produzida de cadáveres humanos era muito raro, né? E além do que você tinha todo o problema de estar coletando isso, né? Então, na verdade, isso foi uma virada na própria saúde básica, né, da população. Isso, a gente consegue, por meio de cultivo de células, fazer muita coisa. Inclusive, outro exemplo que a gente pode dar de algo que a gente utilizou também células para poder produzir algo que beneficiasse a nossa população. Um exemplo mesmo é a pandemia. Então, vacinas, no caso. Vacinas precisam ser testadas em células, então elas são desenvolvidas e depois elas precisam ser testadas para ver se elas são seguras, se elas são tóxicas. Então, através da utilização dessas células em cultivo, a gente conseguiu testar primeiro essa vacina em cultivo, ver que era segura e aí aplicar para os seres humanos. Então, assim, são coisas que mudam o cenário atual e que a gente consegue cada vez mais. Por exemplo, antibióticos. Quantos antibióticos também não foram desenvolvidos baseados em cultivo celular? Então, são outros exemplos. Então, acaba sendo mais seguro para a população. Ela acaba sendo uma primeira linha de defesa da população, já que você não testa mais medicamentos, vamos dizer assim, logo de cara na população. É isso mesmo. Então, o processo in vitro foi um processo que foi adicionado para aumentar a segurança, para que, então, as drogas que sejam seguras, as terapias que sejam seguras in vitro, aí sim a gente teste nos roedores, por exemplo, em ratos, em camundongos, e depois disso que ela chegue com teste nos seres humanos, mas quando chega no ser humano, essa droga já tem comprovação de segurança, e aí a gente geralmente no ser humano está testando a eficácia, mas a segurança já foi testada nas etapas anteriores. É legal a gente saber que tem toda essa tecnologia, né, ali embarcada dentro dos medicamentos quando a gente vai consumir, né, que ele já passou por várias e várias e várias etapas que vão garantir todo esse processo. Não é igual antigamente que às vezes você lançava um remédio que só ardia, mas que não tinha nenhuma eficácia comprovada como antisséptico, né? Como a gente sabe muito bem aí que já aconteceu. Você mandou pra gente essa figura aí que... Você pode falar um pouquinho sobre ela? Então, essa figura é pra gente pensar na escolha, né? De como escolher qual organismo pode ser utilizado para o produto que a gente quer. Vou usar novamente o exemplo da insulina. Então, aqui a gente tem que pensar assim: velocidade de crescimento. Então, a célula que está mais aqui perto do mais, ela cresce mais rápido do que a última célula. Então, eu tenho que pensar, eu preciso de muito produto? Eu preciso de grande produção? Então, se eu precisar de uma produção muito, muito grande, eu posso escolher organismos que crescem mais rápido. No entanto, por exemplo, se a complexidade do meu produto final for muito alta, por exemplo, uma terapia com linfócitos, um transplante de medula óssea, eu preciso que seja muito compatível. Então, por mais que as células humanas elas cresçam mais devagar, mas elas produzem produtos mais complexos. Então, aqui é para a gente só pensar o que a gente quer. Então, se a gente quer um produto em grande quantidade, a bactéria cresce mais rápido. Um custo de produção, a bactéria vai ser muito mais barata de produzir do que uma célula humana, por exemplo. E uma capacidade de aumento de escala. Eu posso utilizar um bioreator muito maior, de 200 litros por uma bactéria, mas geralmente para células humanas eu não consigo utilizar bioreatores tão altos. No entanto,
esse caminho é oposto quando a gente pensa em segurança e complexidade dos nossos produtos. Então, a gente sempre tem que pensar o que a gente está buscando. A gente está buscando velocidade, custo de produção, a gente está buscando complexidade, porque nem todo produto é complexo. A insulina, por exemplo, uma insulina que uma bactéria faz, ela fica igual, né? Ela é recombinante, então a gente vai inserir uma sequência, mas ela fica igual. Então, a gente consegue utilizar num sistema que é menos complexo. Mas, no caso de uma terapia celular, a bactéria não vai conseguir ser uma terapia celular para a gente. Então, é só que cada produto, a gente tem que pensar o que a gente quer. Nenhum sistema é melhor ou pior. São sistemas diferentes para aplicações diferentes que a gente tem. Essa ideia. Se a gente for pensar, eu tenho um problema. A resposta vai ser aquela que mais... A resposta correta, né? É aquelas que mais se adapta à pergunta sua inicial do projeto. Isso. Né? Ou do problema. Né? Aquilo, olha, eu preciso de velocidade, eu preciso de complexidade, eu preciso de custo. Né? Às vezes o custo é alto, mas isso não importa, é o que eu preciso para o momento. Né? Então você vai ali se adequando e, de certa forma, produzindo o produto final. Exatamente. Ah, legal. Então aí a gente aprendeu um pouco, né, como é esse cultivo celular e até mesmo a sua importância dentro do seu estudo, né, sobre o estudo ali das NKs, certo? E, gente, não percam, nós já temos aí já agendado um podcast especial, né, com 2 convidadas que já passaram por aqui, que a gente vai debater um pouco sobre isso, sobre o uso dessa NK. Não percam, hein, gente? E para nós estarmos aí finalizando, uma pergunta aí que eu sempre faço é a seguinte. Hoje você está aqui, né, uma pesquisadora, uma doutoranda aqui no Hemocentro, já terminando mais esse ciclo. O que você falaria lá para a Mari do passado, que está começando a pensar, trilhar esse caminho da ciência, que foi mordida pelo bichinho da ciência? O que você falaria para ela? Que conselho você daria? Eu acho que... Eu diria para Mariane que para ela ter mais calma, porque eu tinha muita pressa, eu achava que eu tinha que começar a faculdade com 18 anos, que eu tinha que escolher logo, que eu tinha que ter pressa para fazer tudo que eu tinha que fazer e me formar. E eu acho que eu diria para ela ficar mais calma, talvez levar um tempo a mais, estudar bem sobre o que ela queria, talvez fazer um cursinho, estudar, ter mais calma, porque eu achava que eu não tinha tempo, mas eu tinha tempo, eu podia não ter começado. Eu não me arrependo de tudo que eu fiz, mas assim, seria mais fácil se eu tivesse entrado mais tranquila, pensado bem e feito as coisas com mais calma do que ser tão ansiosa, querer entrar logo e fazer tudo logo. Então eu diria isso para ela. Ah, legal. Muito obrigado pela sua participação no nosso Papo de Ciência. Foi um prazer ter você aqui, né? E é sempre um prazer ter você aqui nas atividades da Casa da Ciência. Obrigada, eu agradeço de novo o convite, eu gostei muito.